Olá, tudo bem? Então vamos corrigir essa prova da Unesp de 2025 no meio do ano de matemática. São as questões 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. A 81 e 82 são questões de física, que não estão aqui. Caso você queira ver outra prova da Unesp integralmente corrigida, clique aqui. Eu vou te mostrar que como a sombra de um homem dá a sua altura. Quando o homem se coloca em pé, projeta sobre o solo plano e horizontal uma sombra de 1,35 m de comprimento, conforme a figura 1. Então, o homem está em pé, aqui está a sombra de 1,35 m, ou 1,35 m. Quando esse mesmo homem sobe num banco de 40 centímetros de altura e se coloca de pé, o homem projeta sobre o solo uma sombra de 1,65 m, conforme a figura 2. Sabendo que nessas situações o homem se encontra no mesmo local e no mesmo horário, a altura desse homem é... Então aqui nós temos 5 opções. Vamos chamar aqui H a altura do homem. Tá? Agora eu vou construir o homem sobre o banco e o homem sem banco, tudo no mesmo triângulo, para ficar mais fácil para nós. Então preste atenção. Eu vou desenhar aqui, ó, você tem que entender, essa altura H é o homem. Quando o homem some do banco, ele fica com H mais 40. Aqui estão os raios do Sol. Eu chamei essas letras aqui para adiantar. Na figura não tem essas letras. Eu chamei para a gente adiantar. Agora, se preste atenção, esses raios de sol aqui são retas paralelas. E o homem no banco, quando ele sobe do banco, essa linha é a mesma. Então, você pode garantir isso aqui, ó, que esse ângulo é igual a esse aqui, ó, chamado ângulos correspondentes. Esse ângulo é 90 graus. E você pode garantir que esse ângulo também é igual a esse, porque retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos correspondentes. Então, nós podemos escrever que o ângulo C é igual ao ângulo E, ou congruente. O que mais? O ângulo D é igual ao ângulo B. E o ângulo A é igual ao ângulo A. É porque eu estou pegando dois triângulos. Quais triângulos que o senhor pegou? O triângulo, no caso aqui, ADE, ele é semelhante, esse tiozinho significa semelhante ao triângulo grande, ABC. Bastaria que fossem dois ângulos, tá? Respectivamente iguais. Mais 3 já mata também. Bem, os dois triângulos têm o mesmo formato, né? Esse pequenininho e o outro que eu chamo de grandão. Bem, agora nós vamos usar uma propriedade de triângulos semelhantes. Os lados homólogos são proporcionais. Lados o quê? Homólogos. O que é isso? Eu vou te explicar. Bem, você escolhe um ângulo no triângulo, pode ser no menor, e vê o lado que opõe a ele. Depois você olha o mesmo lado, o mesmo ângulo no triângulo grande, o lado que opõe a ele. Esses lados que opõem a ângulos respectivamente iguais são chamados homólogos. Então vamos começar no pequenininho, no triângulo ADE. Quem opõe a duas perninhas? Qual pedaço de bambu que não encosta em duas perninhas? Não é H? Então aqui a gente escreve o quê? H. Ué, professor, você foi no pequenininho, não foi? Agora nós vamos no grandão. Para você ir no grandão, use o apagador mental e apaga isso aqui tudo na sua mente. Quando você vai no triângulo grandão, é AC. AC é quanto? H mais 40. Agora nós vamos mudar o ângulo. Vamos pegar uma perninha. Quem opõe a uma perninha aqui é AD.
Mas a D, ele falou aqui, ó, é a sombra aqui, ó, 1,35, certo? Então a D, você pode colocar aqui, ó, 1,35, vamos pôr tudo em centímetro aqui, ó, 135 centímetros. Porque esse 40 aqui é centímetro, então aqui você põe 135. E agora, quem eu ponho uma perninha no grandão é a D. A B, desculpa. A B está escrita aqui também, quanto que vale? 165, tá? Então você põe 165. Então aqui você põe 165. Olha, super golpe. Você vai multiplicar cruzado, chamar o Jaspion, tá? Mas eu te ensino um jeito melhor. Quanto menor esses números aqui, as contas ficam mais fáceis. Você já deve saber que esses números aqui são divisíveis por 5, né? Porque termina em 5. Então aqui vamos melhorar essa conta aqui. Então fica H sobre H mais 40. Olha, 135 por 5, 13 por 5 dá 2, sobra 3, dá 27. 165 por 3, 16 por 5 dá 3, 33. Agora, dá para simplificar mais, dá para dividir por 3, tanto 27 como 33 dá por 3. Então, como é que fica aqui? Você vai ver que as contas vão ficar melhor. H sobre H mais 40 é igual a 27 por 3, 9, e aqui dá 11. Agora você multiplica cruzado, certo? Você tem uma proporção, então multiplicando cruzado fica 11H igual a quanto, hein? O 9 multiplica pelo H e pelo 40, então aqui fica 9H mais 360. Então fica 11H menos 9H dá 360. Então dá 2H igual a 360. Então o meu H vale 360 dividido por 2. H igual a 180 centímetros. Professor, não tem essa resposta? Não tem. 180 centímetros é 1,80 metros. Voltamos aqui em cima, ó. E marcamos aqui na letra D. Quando uma banca aumenta o número de vagas, o que acontece com a relação número de candidatos por vaga? Um concurso para a contratação de funcionários para determinada rede de supermercados dispõe de 120 vagas de emprego. Após o término das inscrições, verificou-se que havia 15,5 candidatos por vaga. Devido à grande procura, foram disponibilizados mais 30 vagas. Com isso, o número de candidatos por vaga passou de... Então, nós temos 5 opções. Bem, eu vou chamar aqui, no caso aqui, de X o número de candidatos. Eu vou descobrir o X. Usando que tem esse 15,5 aqui, ó, e usando esse 120. Como que esse 15,5 apareceu? Ele pegou o total de candidatos e dividiu por 120, certo? Então, X é o número de candidatos. Então, aqui você pode escrever isso aqui, ó. Você pode escrever que 15,5 é igual a quem? Igual a X dividido por 120. Você pega o número de candidatos e divide pelo número de vagas. Agora, para descobrir o X, o que está dividindo passa para o outro lado vezes, certo? Então, o X aqui vai valer quanto? Vai valer 120 vezes 15,5. Você gosta de decimal? Eu não. Esse zero aqui, ó, elimina uma casa. A conta mais fácil aqui é 12 vezes 155, que é mais, né, tranquilo. Então aqui você põe 155, aqui você põe 12 e multiplica.
2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Multiplicar por 1 é só copiar, né? 5, 5, 1. Agora você soma. Aqui dá 0. Aqui dá 6. Aqui dá 8. Aqui dá 1. Então, o número de candidatos, né, é 1860. Bem, agora eu vou calcular aqui a nova relação candidato por vaga, tá? Como foram disponibilizadas 30 vagas a mais, o número de vagas agora é quanto? Eu tinha aqui, 120 vagas. Quantas vagas que eu vou ter agora? Eu vou ter quantas? Eu vou ter 120 mais 30. Então, eu vou ter 150 vagas. Bem, agora o número de candidatos por vaga passou a ser quanto? Eu vou ter que dividir, né? Quantos candidatos são? 1860. Vou dividir por quanto? Por 150. Então, eu tenho que fazer essa conta. 1860 dividido por 150. Aí você fala assim, os números aqui estão grandão, essa conta é difícil. Aí eu falo, você tem razão. Quanto menor os números, a conta fica mais fácil. Podemos chamar o facão com 0? Podemos. Observe que 186 e 15 dá para dividir por 3. Por que o senhor sabe que dá para dividir? Porque 1 mais 8 é 9, 9 mais 6 é 15. Então aqui você vai dividir por 3 e aqui também. Quando você divide por 3, olha aqui, 180 dividido por 3 é 60. 6 por 3 é 2, então essa conta aqui dá 62. E aqui dá 5. Então a conta que nós vamos fazer agora é 62 dividido por 5, que é muito mais fácil do que 1860 por 150, é o mesmo resultado. Bem, dividido por 5. Quando você pega 6 e divide por 5, dá 1. 1 vezes 5 é 5. Né? Sobra quanto aqui? Sobra 1. Abaixo 2. 12 por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10. Sobra 2. Põe um 0. Na hora que você põe um 0, você tem que pôr a vírgula. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20, aqui é quanto? É 0. Então, a relação de candidatos por vaga, a nova, né, é quanto? É 12,4. Bem, você volta aqui em cima, tá? E marca 12,4. Tá? Então, nessa questão, uma questão diferente, hein? Você dá apenas um lado de um triângulo, dá a proporção entre os ângulos e pergunta a área desse triângulo. Um triângulo tem o menor lado medindo K centímetros e as medidas dos seus ângulos internos estão na proporção 1:2:3. A área desse triângulo em função de K é igual a... Temos 5 opções. Bem, engraçado que ele dá o lado e pede e fala dos ângulos, né? Eu vou chamar os ângulos internos de x, y e z, tá? Então vamos fazer isso. Os ângulos internos. Como eles estão na proporção 1:2:3, podemos escrever. Preste atenção, agora que é importante, hein? A proporção é 1:2:3. Então você põe o x para 1, que mais? O y para 2 e o z para 3. Calma que nós vamos mexer com isso agora mesmo. Bem, você deve saber que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, podemos continuar a proporção acima. Então, olha aqui que está o grande golpe, ó. Você vai somar tudo em cima e vai somar tudo embaixo. A razão se mantém. Então, aqui você põe x mais y mais z. E aqui você põe 1 mais 2 mais 3.
Eu te pergunto, o x e o y e z são os ângulos do triângulo. Quanto que é a soma daqui de cima? 180 graus. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 180 graus dividido por 6, 30 graus. Agora, nós vamos matar o x, né? E vamos matar o y e vamos matar o z. Observe que x sobre 1 dá 30 graus. Então, nós vamos escrever isso. Você pode também falar que y sobre 2 também é 30 graus. E você pode falar que z sobre 3 também é 30 graus. Então, nós vamos descobrir os ângulos de um triângulo. Logo, né, o x sobre 1 é 30 graus. Então, o x é 30 graus, certo? O y sobre 2 vale também 30 graus. Então, o 2 está dividindo, passa multiplicando. O y vale 60 graus. E agora, quanto que é o z, hein? O z sobre 3 vale 30 graus. Então, o z é 3 vezes 30, o z é 90. Essa é uma coisa importante, hein? Eu descobri os ângulos do triângulo, 30, 60 e 90. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Temos um triângulo retângulo. Bem, vamos fazer um esqueminha desse triângulo aqui, só para você ver, tá? Então, aqui está o triângulo, beleza? Aqui está o ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui é o 30 graus. Esse aqui é o 60. E esse é o 90. Bem, aqui no texto está falando que o menor lado mede K. Então, qual seria o menor lado aqui? O menor lado seria essa medida aqui, ó. Opõe-se ao menor ângulo, né? Então, o menor lado mede K, que opõe ao ângulo de 30 graus. Bem, eu vou ter que descobrir esse outro cateto aqui, porque se eu descobrir esse outro cateto aqui, eu vou achar a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, que no triângulo retângulo é o produto dos catetos. Vou chamar esse outro cateto aqui de A. Certo? Então, como que fica? Agora, uma relação que envolve o A e o K é a tangente. É o cateto oposto e o cateto adjacente. Se você não lembra, você pode usar isso aí. Sou catoa. Professor, eu não sou à toa. Não estou falando que você é à toa, não. Seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto pelo adjacente. Então você vai usar o sou catoa. Você vai ter que usar aqui que a tangente de 60 vale quanto, hein? Vale A sobre K. Certo? Então o A, né? A tangente 60 você tem que saber de cor, que é raiz de 3. É o A sobre K. Então o A vale quanto? Raiz de 3 vezes K. Então você descobriu esse outro cateto. Bem, a área do triângulo é o produto dos catetos dividido por 2. Então um cateto é K e o outro é o A, que é raiz de 3 vezes K, dividido por 2. Então K vezes K, não é palhaçada kkkk, não, é K ao quadrado, hein? Então fica K ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então essa que é a área em função de K. Então quando você volta aqui nas alternativas, tá? Você encontra K raiz de 3 sobre 2 aqui, ó, na letra E. Olha, se um time tem 36 pontos em 20 jogos,
Quantas possibilidades para vitórias, empates e derrotas ele pode ter? Por exemplo, 10 vitórias, tantos empates, tantas derrotas. Nós vamos fazer de um jeito bem legal. Uma equipe de futebol terminou o campeonato com 36 pontos em 20 jogos disputados. Considere que cada vitória vale 3 pontos e cada empate vale 1 e a derrota vale 0, em que V, E e D representam respectivamente o número de vitórias, de empates e de derrotas. Nessas condições, o número máximo de ternas ordenadas V, E, D distintas possíveis é... Não esquenta a cabeça que esse ternas ordenadas não, tá? É trio. Quantos trios você pode fazer? Bem, vamos fazer o seguinte aqui. Com os dados acima, nós podemos escrever. Vamos fazer uma equação aqui que tem a ver com esses 36 pontos. Tá? Cada vitória é 3 e cada empate é 1. Então, qual que seria essa equação? Você pode afirmar que 3V, o número de vitórias, mais 1 vezes o número de empates, não precisa pôr as derrotas aqui, dá 36. Agora, vamos fazer uma equação aqui que envolve esse 20 aqui, ó. Se você somar o X, o V, o número de vitórias, mais os empates, mais as derrotas, dá 20. Outra coisa que a gente pode escrever: vitórias, empates e derrotas são números maiores ou iguais a 0. Tá? E além disso, são números inteiros. Então vamos chamar aqui, ó, de 1, essa frase de 1 e essa aqui de 2. Tá? Então, de 1, tá, temos. Você pode isolar aqui o empate. Então, o número de empates, né, pode ser escrito como empates é igual a 36 menos 3 vezes 3V. Agora, você vai lá em 2 e vai trocar esse empate por 36 menos 3V. Tá? Então, vamos escrever isso. Trocando empates por 36 menos 3V em 2, como é que fica aqui? Fica V, certo? Mais 36 menos 3V, mais derrotas, igual a 20. Vamos passar os números para o lado de cá. Então, fica 36 menos 20. V menos 3V menos 2V. Do outro lado fica 2V e o D fica menos. Então eu posso falar que 2 vezes o número de vitórias menos o número de derrotas é 16. Bem, se você pôr V igual a 0, ou seja, 0 vitórias, não tem jeito de ter derrotas negativas. Então, o V aqui, ele não pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá. Por que não dá, hein? Não dá, porque teremos D menor que 0. Por exemplo, se o V for 7, fica 14. 16 menos 14 dá 2. Menos D igual a 2. D igual a menos 2. Não tem jeito. Então, o V ele pode começar a partir do 8. É claro que vai ter um limite. Então, se o V for 8, olha lá. Se o V for 8, voltando aqui nessa aqui, ó. Se o V for 8, você tem 2 vezes 8, 16. 16 igual a 16. Você tem derrotas igual a 0. Como são 20 partidas, você tem 12 empates. Tá? Então, se você quiser tirar a prova, 8 vitórias dá 24 pontos, 12 empates dá 12, 36. Então, aqui nós fazemos um trio. Qual trio? Que chama de terno? VED é 8, 12, 0. Bem, agora vamos fazer 9 vitórias. 9 vitórias, 2 vezes 9, 18. Passa para o outro lado, menos 18. Fica menos D igual a menos 2. D igual a 2.
9 mais 2 dá 11 partidas. Para 20, são 9 empates. Então aqui eu tenho vitórias 9, empates 9, derrotas 2. Continuando, vamos fazer 10 vitórias. 2 vezes 10, 20. Passa para o outro lado, menos 20. Fica D igual a 4. São 4 derrotas. 10 mais 4, 16. Para 20, 6 empates. Então aqui vamos ter vitórias 10, empates 6, derrotas 4. Agora vamos fazer 11 vitórias. 2 vezes 11, 22. Passa para o outro lado, menos 22. 16 menos 22 vai dar menos 6, vai dar 6. 11 mais 6, 17. Então o empate aqui é 3, quantidade de empates. Então vai ter vitórias e empates, são 11, 3 e 6. E agora nós vamos fazer 12 vitórias. 2 vezes 12, 24. Passa para o outro lado, menos 24. Então derrotas aqui são quantas? São 8. E aqui são 0 empates. Aqui temos vitórias 12, empates 0 e derrotas 8. Não tem como ver aqui se for 13, por exemplo. Se o V for 13, dá 26. Passa para o outro lado, menos 26. Dá D igual a 10. 13 com 10 já ultrapassa o número de jogos. Então são essas possibilidades aqui, ó. Então, pessoal, o número máximo de termos ordenados VED distintas possíveis é igual a... Então você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui você preenche com 5. Então nós voltamos aqui, ó, na letra E e marcamos 5. Observe, logaritmos mais geometria analítica, uma mistura explosiva nessa questão da VUNESP. Os pontos A, B, C e D, esses pontos aqui, ó, pertencem ao gráfico da função real definida por f de x igual a log de x na base k, com k maior que 1. E são vértices dos retângulos com lados paralelos ao eixo coordenados conforme a figura. Então, essa linha azul aqui, ó, é o gráfico da função. E aqui esses retângulos, né, vermelhos, essas linhas aqui são paralelas ao eixo x e as verticais paralelas ao eixo y. Sabendo-se que cada retângulo tem 1 centímetro de altura, então todos os retângulos têm 1 centímetro de altura, e que o vértice D tem coordenadas 16, 4, esse vértice aqui, a distância entre o ponto A e C é... Olha, eu vou ter que usar aqui um pouco de logaritmo para me descobrir as coordenadas de A e de C. Depois, eu vou ter que usar uma forma da geometria analítica que dá a distância entre dois pontos. Então, vamos começar aqui. Temos que o ponto 16, 4 pertence ao gráfico da função. Qual função? A função é y igual a logaritmo de x na base k. Bem, agora, usando esse 16 e o 4, eu vou descobrir qual que é essa base, tá? Então, eu posso falar o quê? Que isto é, né? Se o x é 16, x é o primeiro, né? O y é 4, certo? Implica que o y é igual a 4. Bem, então, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que logaritmo, né? Quando o x aqui vale 16, logaritmo de 16 na base k é igual a 4, certo? Não sei se você lembra, mas toda vez que você estuda logaritmo, esse k, a base elevado a esse, dá esse, ó. Você pode fazer essas flechinhas aqui, te ajuda muito. Se você quiser, eu te dublo. Eu sou você do dublador da Globo, então você faz k elevado a 4 é 16. Então, daqui sai que k elevado a 4, né, é igual a 16. Bem,
Se k elevado a 4 é 16, você vai descobrir o k agora. Por quê? 16 não é a mesma coisa que 2. Aqui você pode escrever que k elevado a 4 é igual a 2 elevado a 4, porque 16 é 2 elevado a 4. Duas potências têm o mesmo expoente, então a base é igual são iguais, né? Então o k é 2. Então você já descobriu a base dos logaritmos. Isso vai ser importante para nós descobrir as coordenadas dos pontos A e C. Bem, agora continuando. O ponto Y, o Y do ponto C é 3, pois cai uma unidade do Y em relação ao ponto D. Então, olha, aqui está o ponto D, ó. O ponto D está aqui. Aqui está o ponto C. Cai uma unidade. Uma unidade. O ponto D tem Y igual a 4. Então, o ponto C, o Y dele é 3. E o Y do ponto A vai ser 1, porque vai cair 2 unidades em relação a C. Tá entendendo? Isso é importante, hein? E o Y do ponto A é 1, pois cai 2 unidades em relação ao do ponto C. Então, eu sei o Y. Agora eu vou calcular o X do ponto A e do ponto C. Então, você vai voltar nessa função aqui, ó. Né? Você sabe que aquela função ali lá em cima que a gente já sabe. Temos que logaritmo de x na base 2 é y. Então você sabe o y. O y aqui é 3, ó. Tá? Então você pode afirmar aqui que logaritmo de x na base 2 é 3. Uai, professor, eu vou descobrir o x, vou fazer aquela dublagem do senhor que o senhor faz. Vou fazer aquele negócio que é legal, vamos fazer. Então, x aqui vale quanto, hein? 2 ao cubo, certo? 2 ao cubo, o povo chama de 8. Bem, agora nós vamos fazer o y igual a 1 aqui, ó. Tá? Então, vamos usar a mesma coisa, tá? Fazendo y igual a 1. Bem, agora nós vamos pôr y igual a 1. Logaritmo de x na base 2 é igual a 1. Então, fazendo aquele assobio do senhor, né? Como é que fica o x, hein? Então, aqui sai que x é 2 elevado a 1. Então, o x é 2. Então, eu já descobri os pontos, né? C e D, C e A. O A, né? Esse que eu descobri agora, tem coordenadas, o x dele é 2 e o y dele é 1. Certo? E o C e o C, que eu descobri aqui primeiro, o x dele é 8 e o y dele vale 3. Então, esses pontos aqui vão ser importantes para nós. Tá? Bem, agora eu vou aplicar uma fórmula lá da geometria analítica, que dá a distância entre dois pontos. Se eu tenho um ponto coordenadas x1 e y1, eu chamo esse ponto aqui de x1 e y1. Chamo o segundo de x2 e y2. Essa forma vem do teorema de Pitágoras, tá? Você aplica essa forma e acha a distância entre dois pontos. Você tem que saber essa forma aí na lata. Tá? Então a distância aqui vai ser quanto, hein? Usando essa fórmula, vai ser raiz quadrada de 8 menos 2 ao quadrado. 8 menos 2 ao quadrado. Mais 3 menos 1 também ao quadrado. Bem, aqui 8 menos 2 fica 6 ao quadrado. 3 menos 1 fica 2 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 36 mais 4. Né? Então a distância aqui vai dar raiz quadrada de 40. Não tem essa resposta lá.
Então você chama o 40 no particular e vai decompor em fatores primos. Divide por 2 dá 20. Por 2 é 10. Por 2 é 5. Por 5 é 1. Então, quantos grupos aqui? Ó? Você tem 2 ao quadrado, você faz grupos de 2. E 2 vezes 5. Então, em vez de pôr 40, você põe assim. Distância é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5 aqui, você já pode 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. 2 ao quadrado pode sair do radical, porque tem um expoente 2, cancela. Então, a distância aqui fica sendo 2, que ele corta, né, o expoente, e lá dentro fica raiz de 10. Então, essa é a resposta da distância entre o ponto A e C. Você volta aqui em cima e marca a alternativa que tem essa resposta, que está aqui, ó, na letra E. Olha, nós vamos pegar um dado, nós vamos fazer um tanto de buracos neles, em formas de semi-esferas, e eu quero saber quantos centímetros cúbicos nós vamos extrair, tá? Para a divulgação de um torneio de jogos de tabuleiro, um marceneiro confeccionou um dado de madeira de forma cúbica, com a numeração de cada uma das 6 faces representadas por buracos de formas em semi-esferas idênticas. Então aqui só está mostrado aqui com 1, com 2 e com 4, mas aqui atrás tem o 3, tem o 5, tem o 6, tá? Cada buraquinho desse aqui é uma semi-esfera, metade da esfera. Uma esfera é uma bola de futebol. Adotando π igual a 3 e sabendo que cada semi-esfera possui 12 centímetros de diâmetro, o volume total de madeira retirado do cubo é igual a... Temos 5 opções. Bem, vamos lá. Olha lá. Bem, vamos primeiro encontrar a quantidade de semi-esferas. Bem, essa quantidade aqui no número 1 é uma semi-esfera, no 2 é 2, no 3 é 3. Então, para me saber quantas semi-esferas são, eu vou somar. Basta você somar 1 mais 2, que mais? Mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Né? 3 mais 3, 6, 10, 15, 21. Então, são 21 semi-esferas, certo? Todas são idênticas. Temos 21 semi-esferas idênticas. Agora, o volume de uma esfera, você tem que decorar essa fórmula aí. Sei lá, vai na macumba, não sei. Você tem que saber essa fórmula na lata. O volume de uma esfera, essa fórmula aqui, ó. 4/3 de πr3. O R é o raio, tá? É o raio da esfera, que é o mesmo da semi-esfera, tá? Então, mas ele não deu o raio, presta atenção, hein? Ele deu aqui o diâmetro. 12 centímetros é o diâmetro. O diâmetro o raio é metade do diâmetro, tá? O raio é metade do diâmetro. Então, o raio, se é 12 centímetros o diâmetro, o raio vale quanto, hein? 12 centímetros dividido por 2, que é 6 centímetros. Então, agora eu vou calcular o volume de uma esfera. Ô professor, é semi-esfera. Calma, calma. Depois eu vou calcular o da semi-esfera. Então, o volume de uma esfera vai ser quanto? O volume de uma esfera vai ser, volume da esfera vai ser 4/3 da fórmula, né? De πr3. Bem, então vai ser o volume de uma esfera, vai ser 4/3. O π, ele falou que é 3. E aqui, vezes o raio, que é 6 ao cubo. Bem, aqui você pode chamar o facão. Você pode cortar o 3 com 3. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. É 216. Só que você não vai fazer essa conta não. Agora mesmo você vai entender por quê. Então,
Então o volume de uma esfera fica 4 vezes 216. Bem, a semiesfera, ela é metade da esfera. Então, o seu volume, se a esfera é 4 vezes 216, aqui você vai ganhar tempo. Se você faz essa conta, depois você tem que dividir por 2, eu já vou te dar um golpe aqui para você ganhar tempo. Então, o volume de uma semiesfera, que nós vamos chamar de SE, vai ser 2 vezes 216. Dobrar 216 é fácil, o dobro de 200 é 400, o dobro de 16 é 32, então o volume de uma semiesfera é 432 o quê? Centímetros cúbicos. Mas são 21, professor, são 21. Então, nós temos que fazer 21 vezes o volume de uma semiesfera. Então, a conta que nós temos que fazer é 21 multiplicado por 432. Vamos fazer essa conta? 432 multiplicado por 21. Multiplicar por 1 é só copiar. 4, 3, 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. Agora a gente soma aqui. Aqui dá 2, que dá 7, que dá 10, vai 1. Então dá 9.072. Então esse volume aqui dá 9.072 centímetros cúbicos. Então quando você volta aqui nas alternativas, né, você encontra 9.072 aqui na letra D. Essa questão mistura probabilidade e divisibilidade. Você vai conseguir. 2 urnas contêm cada uma delas 30 cartões, numerados com números inteiros de 1 a 30. Sorteando-se aleatoriamente um cartão de cada urna, a probabilidade de o produto desses números sorteados ser um divisor de 87 é igual a... Só que você tem que entender o que é divisor. Por exemplo, 2 é um divisor de 10, tá? Ou 10 é divisível por 2. Então, por exemplo, 87 aqui, 3 é um divisor de 87. Quando você divide 87 por 3, dá exato. Então, primeiro, nós vamos ver quais são os divisores de 87. Tá? Não são muitos, não. Tá? Então, inicialmente, vamos encontrar os divisores de 87. Para isso, nós vamos decompor 87 em fatores primos. Se você não lembra disso no colégio, é aquele negócio de você passar a barrinha. Você chama 87 no cantão e começa a dividir pelos primos. Não dá por 2 porque ele é ímpar, mas dá por 3, porque 8 mais 7 é 15. 15 dá por 3. 87 dividido por 3, 8 por 3 é 2, sobra 2, dá 29. 29 é um número primo, hein? Só dá para dividir por 29. Então, 87 é 3 vezes 29. Então, você pode escrever isso aqui. 87 é 3 vezes 29. Tá? Com isso, você descobre os divisores de 87. Pergunta para o 87. Ô, 87, você dá para dividir por quais números? Ele fala, eu dou para dividir por 1, porque todo número é divisível por 1. Eu dou para dividir por 3. Se eu dividir 87 por 3, dá 29, exato. Eu dou para dividir por 29 e eu dou para dividir por eu mesmo, 87. Então, pessoal, o produto das urnas tem que dar um desses 4 números aqui, ó. 1, 3, 29 e 87. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr as possibilidades para o produto ser um divisor de 87. Então, por exemplo, pode ser que na urna 1 eu tire o número 1. E na urna eu tiro 1. E na outra eu também tiro 1. Quando eu faço o produto, 1 vezes 1 dá 1. 1 é o divisor de 87? Yes. Pode ser que na urna A eu tiro 1
e na outra eu tiro 3. 1 vezes 3 está 3, ó, tá aqui. Pode ser que aqui eu tiro 1, nessa urna aqui eu tiro 29. Beleza. Eu não posso pôr 1 e 87 porque não tem 87. Tá? As urnas são numeradas de 1 a 30. Agora, começando com 1 na primeira, não tem mais. Pode ser que eu tiro 3 aqui, ó, e tiro 1 aqui. Beleza. Tiro 3, né? E tiro 29. Também tá ok. 3 e 3 não pode, porque 3 vezes 3 é 9. 9 não é um divisor de 87. Tá? Pode ser que eu tiro 29 aqui e tiro 1 aqui. Pode ser que eu tiro 29 aqui e tiro 3 aqui. Em todas aqui, se você multiplicar, dá um número que é um divisor de 87. Bem, isso aqui vai ajudar nós muito. Então, a probabilidade de ser sorteada 1 na urna A e 1 na urna B é o produto das probabilidades. Então, eu vou fazer aqui só essa daqui, ó, separada, ó. Só a primeira. Se você entender a primeira aqui, você vai entender todas. Então, qual que vai ser a probabilidade de eu tirar 1 na primeira e 1 na urna A e 1 na urna B? Bem, são 30 possibilidades, não são o total? Como você quer tirar 1 em 30, então a possibilidade é 1 em 30. Como aqui você tem eventos, você tem multiplicação de probabilidade. Para você tirar 1 no dado jogando 2 vezes, é 1/6 vezes 1/6. Então aqui é 1/30 vezes 1/30. Então, essa probabilidade aqui, ó, de tirar 1 e 1, dá quanto, hein? Você faz 1 vezes 1 é 1, 30 vezes 30, 900. Bem, essa probabilidade, né, você pode falar, ó, que a probabilidade de tirar 1 na urna A e 3 na urna B também é 1 em 30 e 1 em 30. Então, você pode escrever isso aqui, ó. Preste atenção. Você pode escrever isso aqui, ó. Que a probabilidade de tirar 1 e 3 é a mesma probabilidade de tirar 1 e 29, que é a mesma probabilidade de tirar 3 e 1, certo? Que é a mesma probabilidade de tirar 3 e 29, que é a mesma probabilidade de tirar 29 e 1 e 29 e 3. Então, essas probabilidades também é 1 sobre 900. Então, todas deu 1 sobre 900. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, né, agora você tem eventos independentes. Então, agora, assim a probabilidade dos produtos desses números ser um divisor de 87 são 7. Cada um é 1 em 900. Então, você pode pôr 7 sobre 900. Então, essa é a probabilidade do produto ser um divisor de 87. Então, você volta aqui em cima, ó, e marca aqui, ó, na letra A. 2 integrantes saem de um grupo e a média aritmética despenca. Eu quero saber a média aritmética desses 2 que saíram. Então, a questão é essa aqui, ó. A média aritmética das idades dos integrantes de um grupo de 20 pessoas, do qual Enzo e Noel fazem parte, é 42 anos. Retirando-se Enzo e Noel desse grupo, a média aritmética se reduzirá em 2 anos. A média aritmética das idades de Enzo e Noel é... Olha, eu não sei a idade de Enzo nem a de Noel. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Seja E a idade de Enzo e N a de Noel. Então, olha lá. Considere x1, x2, x18 as demais pessoas, porque são 20 pessoas, certo?
Então agora nós vamos traduzir o que está escrito aqui na primeira sentença. Olha, nessa sentença que começa aqui e termina aqui. Ele falou aqui que a média das 20 pessoas é 42 anos. Então eu teria que somar as 20 pessoas, incluindo o Enzo e o Daniel, o Noel, dividir por 20 igualar 42 anos. Então, olha lá, pela primeira sentença, podemos escrever. Então, eu vou somar aqui as 20 pessoas. Lógico que eu não vou escrever todas. Vou pôr x1 mais x2 mais até a 18ª pessoa, mais o Enzo, mais o Noel. São 20, não são? Aqui eu vou dividir por 20. E o resultado é 42, tá? Vamos chamar essa frase aqui de 1. Bem, nós usamos a primeira sentença. A média das 20 pessoas é 42 anos. Agora, nós vamos usar a segunda sentença, essa daqui, ó. Retirando-se Enzo e Daniel, a média cai em 2 anos. Vamos usar isso aqui. Bem, quando você retira o Enzo e o Daniel, tá? Como que você vai escrever uma expressão parecida com essa? Você tirou o Enzo e o Daniel. Então agora, como que seria? Seria x1, que mais? Mais x2, mais quanto? x18, não tem Enzo mais Daniel. Por quanto que nós vamos dividir? É média. Aqui são 20, eu dividi por 20. Aqui nós vamos dividir por quanto? Por 18. E o resultado, ele falou aqui que a média cai 2 anos. Está escrito cai 2 anos. Aqui era 42. Qual o número que nós vamos pôr aqui, pessoal? Aqui nós vamos pôr 40. Certo? Então, olha o golpe. Eu vou tentar ver quanto que dá o x1 mais x2 mais x18, até x18, que é essa expressão aqui, ó. Basta multiplicar o 18 por 40. E depois eu vou ter somente Enzo e Noel. Quer ver? Olha lá o que eu vou fazer. Bem, daqui eu posso falar o quê? Esse termo aqui, ó, 18, ele está dividindo. Então, ele pode passar para o outro lado vezes. Certo? Então, eu posso falar que x1 mais x2 mais até x18 vale quanto, hein? 18 vezes 40. Certo? 18 vezes 40. Bem, 18 vezes 40 não é uma conta complicada, ó. Multiplicar por 4, você dobra 2 vezes. O dobro de 18 é 36. 36 dobra de novo, 72. Aumenta um zero. Então, você pode garantir aqui que x1 mais x2 até o x18 vale 720. Certo? Agora, nós vamos voltar em 1 e nós vamos substituir esses caras aqui de vermelho, ó. Por quanto? Por 720. Nós vamos fazer uma coisa que não fala isso com ninguém, tá? Essa linha vai falar com 720 assim, vem em mim. Não fala eles têm de vem em mim, não, que eu já vi briga por causa disso, hein? Então, vamos lá. Voltando em 1, como que fica? Em vez de pôr x1 mais x2 mais 18, nós vamos escrever quanto? 720. Mais o Enzo, idade, né? Noel, dividido por 20, dá 42. Agora nós vamos ter o Enzo mais o Daniel. Bem, novamente, o 20 está dividindo, ele passa para o outro lado vezes. Então, aqui
nós podemos falar que 720 mais Enzo mais Noel é 20 vezes 42. 20 vezes 42. Bem, 20 vezes 42, olha aqui. 2 vezes 42, 84. Aumenta um zero, 840, né? Então, Enzo mais o Noel, idade, né? Fica 840 menos 720. Bem, daqui sai que Enzo mais Noel, 840 menos 720, dá para fazer de cabeça, né? É 120. Professor, mas ele não quer a idade de Enzo mais de Noel, ele quer a média. Se ele quer a média, o que a gente faz, hein? Então você pega quem? Ele quer a média, não é? Então você pega Enzo mais Noel e divide por 2. Se você dividiu por 2, o lado de cá, você tem que dividir os dois lados por 2, certo? Então você põe 120 sobre 2. Então, quanto que é Enzo mais Noel dividido por 2? Quanto que é? É 60. Então, a média, né, aritmética de Enzo e Noel, somando as duas idades e dividindo por 2, deu quanto? 60. Então, olha aqui, você volta aqui nas alternativas e marca 60. Então, aqui está a resposta correta. Esse é um vídeo de geometria plana na veia. Nós vamos encontrar o perímetro do triângulo ACE. O pentágono ABCDE, esse pentágono aqui, ó, ABCDE, 5 lados, é formado por um retângulo BCDE, de lados medindo 2 raízes de 3 centímetros e 2 centímetros. Então, o lado BC também é 2 e o lado BE é 2 raízes de 3. E por um triângulo isósceles ABE, com lados congruentes medindo os 2 centímetros, conforme a figura. Ele quer saber o perímetro do triângulo ACE, esse triângulo verde aqui, em centímetros. E aqui temos 5 opções, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar aqui a figura pedida. Eu vou começar aqui calculando essa medida CE, porque eu tenho que achar o perímetro do triângulo ACE. Se eu achar o CE, o AE e o CA, eu somo as 3 medidas e acho o perímetro. Então, aqui no triângulo, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, certo? Ele tem um ângulo de 90, porque essa figura aqui é retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo. Qual que é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Uai, professor, o senhor faz gesto? Faz. Qual que é a hipotenusa aqui? É CE. Um cateto é 2 e o outro é 2 raiz de 3. Então, aqui, nós podemos escrever o quê? Que CE elevado a 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Bem, CE elevado a 2... 2 vezes 2 é 4. Aqui você tem que pôr 2 ao quadrado, 4, e elevar a raiz de 3 ao quadrado, que vira 3. Então, essa conta aqui dá 12. Tá? Então, daqui, você pode escrever que o CE ao quadrado é 16. Eu te pergunto, qual o número que ao quadrado é 16? É o 4, né? Raiz quadrada de 16. Bem, então, a gente já sabe uma medida aqui, ó. A gente já sabe que essa medida CE é 4 centímetros, tá? Bem, agora, vamos fazer outra coisa aqui, ó. Tá escrito aqui, né,
que o triângulo e por um triângulo isósceles ABE. Então, o triângulo isósceles ABE. Essa medida aqui, BE, vale 2 raiz de 3. Então, essa medida BE aqui é 2 raiz de 3. O triângulo ABE é isósceles, tem dois lados com a mesma medida. Então, você conclui que o AE é 2 centímetros, porque tem que ser igual a essa outra medida aqui. Olha, professor, então só falta uma medida aqui para você encontrar o perímetro do triângulo ACE? Sim, e falta só uma. E desculpa te falar, mas é a que é mais difícil. Bem, para me encontrar essa medida AC, aqui está faltando, eu vou ter que traçar do ponto A até o lado CD uma perpendicular, uma reta, uma linha que faz 90 graus. Então, vamos fazer igual o dublador da Globo. Olha aqui, eu vou traçar uma linha aqui, preste atenção, ó. Até lá embaixo. Aqui é 90. Olha aqui para mim. Quando eu faço isso aqui, preste atenção. Esse triângulo de cima é isósceles. Então, essa medida aqui, se você chamar esse ponto aqui de G, né, aqui, essa aqui também é a altura. Então, essa linha aqui, né, ela divide o lado oposto ao meio. Então, esse pedaço BG e BE, cada um, como é BG, BE 2 raiz de 3, fica raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Então, você pode colocar raiz de 3 do lado de cá e raiz de 3 do lado de cá. Então, preste atenção. Esse ponto aqui embaixo eu vou chamar de F. Se eu descobrir o AF, eu sei que aqui é raiz de 3, eu aplico o teorema de Pitágoras de novo no triângulo ACF e acho o AC, o que está faltando. Vamos chamar esse pedacinho AG de H. Eu vou desenhar aqui novamente, para não ficar muito confuso, aquele triângulo ali, ó. Tá? Só a parte de cima aqui, só para você ver. Então, olha aqui. Então, aqui eu vou desenhar um triângulo aqui. Aqui é H, certo? Aqui é 2. Eu vou desenhar 2. E aqui é raiz de 3. Raiz de 3. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto G. Eu desenhei aqui de novo. Por que o senhor fez isso? Porque se eu souber H e depois eu somo com 2, eu sei AF. Então, aqui, novamente, você tem um triângulo, um ângulo de 90. Então, aqui você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, aqui como fica, então? Fica H ao quadrado mais quanto? Mais raiz de 3 ao quadrado é 2 ao quadrado. H ao quadrado mais 3 dá 4. Significa que H ao quadrado é 4 menos 3, é 1. Então, o H é 1. Agora, quanto que vai medir o AF? O AF sai de A e vai até F. Vai ser 1 mais quanto? Mais 2, né? Porque esse pedaço aqui é 2, é igual ao ED. Então, AF vale 1 mais 2. AF é 3. Agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ACF. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo ACF, esse aqui, ó, ACF. O AC é hipotenusa, o que está faltando para nós. Então, AC elevado ao quadrado é CF ao quadrado mais AF ao quadrado. Bem, agora não vai ficar complicado não. AC ao quadrado, bem, o CF, olha lá, CF é raiz de 3 e o AF é 3, que eu acabei de calcular.
Então vai ficar raiz de 3 elevado ao quadrado e o outro é 3 ao quadrado. Então, AC ao quadrado vale 3, porque raiz de 3 ao quadrado cancela, mais 9. Então, AC ao quadrado vale 12. Significa que AC é raiz quadrada de 12. Quando você fatora 12 em fatores primos, você encontra 2 ao quadrado vezes 3. O 2 pode sair do radical. Então, AC vale quanto? 2 raiz de 3. Bem, agora nós vamos responder o perímetro do triângulo ACE, que é a pergunta, né? O triângulo ACE, ele vale o AE mais o CE mais o AC, certo? Essas três medidas que eu já sei. Essa daqui que estava faltando, e ela vale quanto? 2 raiz de 3. Então, nós vamos somar esses valores, né? Então, aqui vai dar AE, que mais? Mais CE, mais AC. Bem, o AE é 2, o CE é 4, e o outro é 2 raiz de 3. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 2 raiz de 3. Tá? Essa é o perímetro do triângulo ACE. Então, quando a gente retorna aqui nas respostas, tá? 6 mais 2 raiz de 3, né? Está aqui na letra C.